Saudações, Namaskar. Com esta aula de hoje, nós vamos abrir uma nova série de estudos, onde o tema principal será as fronteiras humanas no novo horizonte do yoga. Como vocês já sabem, nós temos anualmente uma atividade de estudos abertos chamados Open Course. E esse Open Course tem a finalidade de trazer temas, trazer algumas inovações em que colocamos na nossa formação profissional de instrutores de yoga algumas novas abordagens dentro do yoga, como também na aplicação prática e profissional do yoga. E todo ano nós trazemos então algumas inovações, algumas novidades, algumas temáticas específicas para este trabalho que nós chamamos então de Open Course. Você já deve ter acompanhado, nós tivemos desde 2017 estas atividades e continuamos tendo, tanto que nós temos uma série ainda de aulas de 3 estudos que ocorreram neste ano que está em andamento, 2024, a formação de 2024. Nós temos então o Open Course VVY 2024 disponível aqui pelo YouTube. Mas nós recebemos algumas perguntas, algumas dúvidas, e que são, em geral, dúvidas mais específicas, em que, às vezes, uma aula mais ampla, mais abrangente, como tem sido as aulas dos estudos do Open Course, elas acabam trazendo elementos ou conceitos que, de certa forma, expõem, explicam ou respondem às dúvidas, porém, às vezes, essa exposição acaba sendo mais, diríamos, aprofundada do que realmente a necessidade de muitos que assistem e acompanham os nossos trabalhos aqui pelo YouTube e também na própria escola de yogis ou na formação do VVY School, acaba que são informações que levantam ainda mais questionamentos e levantam ainda mais explanações, mais, enfim, tomadas de consciência. Então, desse modo, eu observei que poderíamos então fazer algo um pouco mais específico, algo mais simples, direto. E com esse objetivo, então, nós criamos essa série que vai estar ocorrendo aí ao longo de alguns meses. São vídeos mais curtos com elementos específicos, de dúvidas específicas, tanto aquelas que são trazidas pelos nossos alunos e pessoas que acompanham aqui o nosso canal, assinantes, também como aqueles que estão interessados em mais conhecimento a respeito do verdadeiro yoga, do sentido real do yoga e principalmente como que todo este conhecimento, toda esta ciência, todas estas técnicas e de outra forma, todo este amplo espectro de uma aplicação prática e também profissional do yoga pode ser entendido e, ao mesmo tempo, contextualizado nas novas abordagens e também nos novos paradigmas que a realidade atual está nos apresentando. Com este ponto inicial, eu quero então colocar principalmente aqueles conceitos que estão presentes em dúvidas. Muitas delas são dúvidas bem simples, são dúvidas inclusive que embasam fundamentos importantes de diferentes tradições do yoga, diferentes escolas, diferentes tradições hindus, tradições védicas. Então, muitos desses elementos ou desses conceitos serão então abordados de uma forma direta. Eu vou pegar alguns conceitos, principalmente terminologias que esboçam este conceito e tentar aclarar para vocês de forma muito mais aprofundada e transparente. Como vocês sabem também, uma das inovações para o VVY de 2024 é que nós estamos trazendo essa nova conotação dos estudos para uma visão um pouco mais realista das coisas, certo? E que nesse processo, nesse
nesse trânsito, né, de um aspecto um pouco ainda místico, aquele aspecto envolvido com uma religiosidade oriental, religiosidade hindu, transita para um elemento um pouco mais humano, das nossas características mais presentes do que nós somos. O que significa? Significa que boa parte do que nós consumimos a respeito do yoga e a respeito de toda esta cultura que envolve o yoga, ou pelo menos aquela cultura que envolveu o yoga nos últimos anos, últimas décadas, últimos séculos, ela não é mais tão coerente com a nossa percepção de realidade atual. Isto significa que nós estamos no momento de restabelecer a nossa posição no mundo, a nossa posição na realidade e até mais o nosso posicionamento na experiência da vida. E se nós trazemos o contexto do yoga em suas bases, em suas premissas originais e colocamos no contexto atual, nós entendemos então que boa parte daquilo que é configurado, né, ilustrado, decorado para nós como yoga, não passa de determinadas configurações religiosas, culturais, étnicas, de uma tradição que ela não corresponde totalmente ao que nós somos. Veja bem, o yoga, e eu gosto assim até mesmo de tentar esmiuçar mais essa concepção de yoga, porque quando nós falamos de yoga também nós pensamos muito naquela configuração passada. Mas vamos tentar entender o yoga como uma tecnologia de consciência, um estado de consciência que exige determinados ajustes, determinados refinamentos, e que este ajuste ou este refinamento do nosso estado mental, ao contrário do que parecia e do que parece e do que se denota na maior parte dos cursos, na maior parte das escolas de yoga e em todas as tradições oficiais do yoga, quando se pensa nesse estado mental, na verdade, é uma forma de se adaptar a um modelo. E esse modelo é justamente aquilo que nos dá a definição de um estereótipo ou também de um dogma. Então, quando se pensa em yoga, dentro dos modelos, vamos pensar aqui, vamos já começar a denominar algumas terminologias. Vamos pensar o yoga como uma ferramenta antiga, uma ferramenta de uma energia ou de um padrão de consciência antigo, anterior a 2019, certo? E um conceito de yoga dentro de uma nova energia, de uma nova consciência, de um novo paradigma de entendimento do nosso próprio ser e da realidade na qual nós estamos inseridos e com a qual nós estamos experienciando a nossa própria vida. Então, neste modelo antigo, o que as escolas, o que as tradições, o que os mestres do yoga faziam? Eles simplesmente traziam este conhecimento cultural, este conhecimento étnico, geopolítico, para uma mentalidade que não era daquele contexto específico. Ou seja, é um processo basicamente de hinduinização. É como um processo no qual a nossa concepção, muitas vezes frustrada com o nosso padrão de cultura ocidental, ou mesmo com todas estas falácias religiosas e crenças, não é? Sistemas que foram estabelecidos para a cultura ocidental, criasse uma frustração psicológica para o ser humano ou para o momento de vida humana no Ocidente.
Então isso cria uma expectativa de há algo diferente eu vou experienciar com uma cultura oriental, com uma cultura da Índia, com a cultura hindu, com a cultura do yoga. E sabendo disto, sendo realmente este mecanismo um sistema totalmente vinculado a certas intenções, e aí basta apenas fazer uma rápida pesquisa, nós falamos sobre isso no curso de formação, inclusive, entender o que é realmente o movimento das explorações inglesas da Companhia das Índias. Se era realmente apenas uma exploração de comércio, e se não tinha algo mais como também uma exploração e manipulação das informações e terminologias e conceitos de uma filosofia que pudesse realmente abrir, expandir a consciência e o entendimento dos seres humanos sobre a realidade na qual estamos e estávamos desde então inseridos. Com esse contexto presente, todo o yoga, toda a cultura vinda da Índia, desde o século XVIII até o final do século XX, e também início do século XXI, vamos datar aqui até 2020, ela vem com esse viés de nos dar, então, um óculos para observarmos e passarmos a viver como um óculos de 3D, não é? Onde você, então, passa a ter a sua concepção de realidade moldada por aqueles sistemas, aqueles códigos, aquelas informações que foram inseridas em uma cultura denominada cultura do yoga. Então, veja bem, eu estou dizendo, todo o conhecimento do yoga trazido até 2020 é um conhecimento limitado. E aqui, naturalmente, estou me detendo apenas ao conhecimento do yoga, e aí envolve a filosofia do yoga, a filosofia Vedanta Vaishnava, a filosofia do Tantra, a filosofia de Sankhya. Certo? São filosofias envolvidas na cultura. E cultura aqui eu agora também elimino esse conceito, porque não estamos falando de uma cultura do yoga, estamos falando de uma ciência do yoga. Em um novo modelo, em um novo paradigma da consciência humana. E isto tem a ver então com as fronteiras humanas. Nós tivemos várias fronteiras ao longo da história, ao longo do nosso processo de evolução antropológica. E isto requer também um entendimento básico sobre a história que nos é contada através de toda a literatura que nos chega até hoje, incluindo também a literatura védica, os Puranas, os Itihasas, ou seja, aquelas obras que irão se ramificar a partir dos Vedas originais. E temos ali então uma obra importante que é contextualizada nesta configuração toda do yoga, que é o Mahabharata. Então, até 2020, toda a nossa forma de ver, entender e experienciar esse conhecimento era moldada por certas normas, por certos padrões, por certas tradições, e que tinham como objetivo não dar ao praticante, a nós, um domínio deste conhecimento prático em nós mesmos, mas sim uma experiência superficial, rasa e às vezes até mesmo equivocada, porém que nos coloque não, ou que nos colocava não em contato com a nossa experiência interior, mas em uma experiência delineada por padrões específicos para que ocorresse um mecanismo natural, embora artificial, mas que nos parecesse natural, de, veja bem, uma lavagem cerebral. E ponto. Vamos respirar um pouco.
Vocês podem pensar assim, Jai, o que você está dizendo? Eu fiz várias formações, eu sou fidelizado, não é, a uma instituição do yoga, eu sou credenciado no Yoga Alliance, eu sou praticante de uma tradição milenar das antigas religiões hindus. E você está dizendo que tudo isso foi uma lavagem cerebral? Olha, até 2020 não era. Era apenas um programa que rodava perfeitamente na nossa consciência. Então, não era até então um mecanismo de lavagem cerebral ou de alteração cognitiva da nossa percepção, porque o mundo funcionava daquela forma, era um estágio. Porém, a partir de 2020, vários fatores ocorreram, são fatores históricos, são fatores sociais, são fatores que estão aí registrados e todos passaram por essa experiência, eu tenho certeza. Ninguém está, diríamos assim, alienado a tal ponto de não saber o que ocorre em 2020. Porém, eu confesso que a maioria está desconectado ou ignorante em relação ao que realmente ocorre em 2020. Esse é um outro ponto, nós de repente tratamos isso em outro momento, e é um elemento central nos estudos e na formação profissional de instrutores de yoga, da formação VVY School de 2024, porque este entendimento do que ocorreu, para mim, levou 3 anos para entender, decodificar isto tudo e recontextualizar em toda a ciência do yoga milenar, aquilo que está registrado nas antigas obras, aquilo que foi vivenciado pelos verdadeiros yogis, aquilo que foi legado por diferentes mestres originais e aquilo que está vivo como um código genético em cada ser vivo. Então, este código do yoga, que para nós hoje pode ser entendido como esse código que se ramifica e expõe um novo horizonte do yoga, ele nos proporciona e ele também nos coloca diante das novas fronteiras que a nossa própria consciência humana está começando a se deparar. São mudanças que envolvem, por exemplo, a própria tecnologia. São mudanças que envolvem alterações da nossa percepção de realidade, da forma de se relacionar, do entendimento sobre as limitações humanas e das potencialidades não utilizadas da nossa condição humana. São elementos que trazem à tona também um contexto muito maior de uma exopolítica, ou seja, superação desse conceito de política que nós temos aqui, que sabemos todas as falhas que elas trazem e perpetuam, e que tudo isso, na verdade, tem um reflexo direto na nossa consciência. E isto tudo que se reflete na nossa consciência humana, do ponto de vista individual, ele também traz certas mudanças no padrão de consciência a nível coletivo. Então nós estamos falando agora de consciência coletiva. Aquilo que até então era entendido como um inconsciente coletivo, onde nós trabalhávamos, agíamos, vivíamos inconscientemente, porque era um padrão inconsciente do coletivo, a partir de 2020 nós temos uma mudança de paradigma onde começamos a entender a nossa individualidade dentro de um contexto coletivo. Isto então denota ou até mesmo desperta, ativa uma nova percepção de consciência a nível coletivo. Ou seja, nós somos uma espécie. Nós não somos apenas uma raça em que estamos confrontando com diferentes opiniões, confrontando com diferentes etnias, diferentes crenças, diferentes religiões, diferentes intenções e ideologias políticas. Não. O ser humano, a partir de 2020, passa, pelo menos, a ter a possibilidade de entender a sua natureza como parte de uma espécie,
a espécie humana. Ao estabelecer isso, que é o que está ocorrendo nesses últimos 4 anos, nós começamos então a desenvolver uma nova forma de percepção de nós mesmos na realidade e ao mesmo tempo o entendimento desta realidade a partir de nós mesmos. E embora isso possa parecer assim um fenômeno antropológico ou um fenômeno até mesmo sociológico, histórico, isso na verdade traz à tona aquilo que é intrínseco em todos os processos originários do yoga. O que os yogis realizavam naquele contexto de 5.000 anos, de 10.000 anos, era justamente com o seu próprio poder de autorreflexão, de autoconsciência, inverter esse processo de observar-se agora como uma parte no todo. E de certa forma a evolução que nós tivemos ao longo desses milhares de anos traz realmente uma mudança desse paradigma da consciência, da sua percepção sobre aquilo que estamos conscientes. E isto tudo é yoga. Então veja que o yoga não é somente a técnica ou aquilo que nós conhecíamos até 2020, certo? O yoga é algo muito maior, muito mais amplo, é algo já integrado em nós mesmos. Por isso que eu disse que é uma tecnologia da consciência. Tecnologia essa que ajuda no ajuste e refinamento da nossa percepção dentro da experiência humana nesta vida. E é este o modelo de yoga que nós trabalhamos e é este o modelo de yoga que nós vamos ainda mais, de forma mais aprofundada, aplicar e desenvolver dentro da metodologia de ensino para a formação 2024 do VVY School. Então essa é a primeira apresentação sobre esta aula, que, como eu disse, trata do tema as fronteiras humanas no novo horizonte do yoga. Lembrando que este novo horizonte não é algo que nós criamos, mas esse novo, na verdade, é o resgate daquilo que é essencial, aquela premissa primária, original do yoga, que não é algo físico e formal. E nós vamos tratar mais disso em outras aulas, falando sobre os asanas, a concepção em níveis ou em dimensões do asana. Já que, aparentemente, nós vamos ter assim uma visão talvez dualista, né? Do asana é algo corpóreo, o asana é algo físico, o asana é algo secundário no yoga, quando na verdade não, está totalmente integrado. Isso vai ser um outro tema em outra aula. E que o ponto mais importante hoje é justamente isso, entender que este novo horizonte do yoga é, na verdade, a nova forma de experienciar o yoga, que não é fora, é dentro, porque ele sempre esteve como um princípio da nossa própria consciência. Isso eu vou colocar também em mais detalhes dentro do conceito de código-fonte, porque é lá que começa todos os elementos importantes de serem entendidos no yoga, como por exemplo o conceito de Dharma, ou o conceito de tapas, austeridade. Então nesse primeiro momento nós vamos abordar alguns elementos importantes que embasam o próprio Yoga Sutra de Patanjali. E também vamos abordar elementos essenciais do Bhagavad Gita. Por quê? São obras ou pilares importantes do entendimento do yoga, desde suas origens, mas principalmente em um novo contexto, na fronteira que se impõe para a nossa consciência humana, atravessar e alcançar assim todas as possibilidades de evolução da consciência que estão presentes e propostas no novo horizonte do yoga. É isso que eu queria apresentar nessa primeira aula dessa série e, claro, quero também reforçar aqui o convite para você que tem interesse de não apenas adquirir esse conhecimento de uma forma aprofundada e prática, mas também se tornar profissional em yoga com esta base que já vem desde 2004 sendo desenvolvida, sendo trazida dentro da formação VVY School. Então, se você tem esse interesse, aqui na descrição, no primeiro link, você encontra
a página onde você tem mais informações sobre a formação VVY School e será um grande prazer fazer parte, pegar em suas mãos, para que possamos atravessar essa fronteira humana para a sua nova constituição humana em consciência. Meu nome é Jaya e eu estarei aqui para te ajudar nesse processo evolutivo em que não é apenas um chamado, é uma urgência e que não é imposta ou trazida por mim, mas é chamada, ativada dentro de você mesmo. É você que está buscando por isto. Não deixe para depois. Nos vemos em breve. Namaskar.